Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muito especial, Natália Ueno, presidente da Associação Brasileira do Mercado de Limpeza, Abralimp. Aqui comigo na bancada, Suelen Pedroso, advogada e professora da ESPM. Meu nome é Matthew Schurtz e sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma produção do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as faculdades de negócios no Brasil e no mundo. Natália, muito bem-vindo. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje. Natália, você fez educação física, saúde, fez também especialização na ESPM, né? Em gestão e negócios. Isso mesmo. Sou formada em educação física pela UMC e logo em seguida eu me formei em administração e marketing aqui pela ESPM. E como que você foi para a Associação Brasileira de Mercado de Limpeza? Então, a história começa muito lá atrás, né? Eu estou como presidente este ano, eu sou a atual presidente da Abralimp, mas a minha história com a limpeza profissional vem de berço, né? Os meus pais são fundadores de uma empresa prestadora de serviço, então eu brinco que eu nasci no meio da limpeza profissional. Então eu já estou no mercado, né? Eu tenho 41 anos, eu estou no mercado há 16, mas há 36 anos, há 38 anos que a empresa existe e a Abralimp também. Sim. Na associação, a minha empresa se associou à Abralimp e lá a gente começa assim, você é convidada para ser diretora de uma câmara. E foi isso que aconteceu comigo. Primeiro eu fui convidada para ser diretora da Câmara de Serviços e ali eu permaneci por 4 anos. Depois eu me candidatei para ser uma das diretoras, né, uma das vice-presidentes. E aí a gente entra como vice-presidente administrativo financeiro. E aí então eu estou desde 2020 na função da Direx, que a gente chama que é a diretoria executiva. Em 2022 e 2023, na gestão, eu fui vice-presidente administrativa e agora, em 2024, eu assumo como a primeira mulher presidente da associação em 38 anos. Que legal. Interessante. E um pouco surpreendente, né, para uma empresa de limpeza. É que a Abralimp, né, ela engloba todo o setor do mercado de limpeza profissional. Sim. Dentro da Abralimp, nós temos 260 empresas associadas. Dessas empresas, nós temos distribuidores, nós temos fabricantes e importadores de máquina, nós temos Exato. Nós temos a indústria química. Olha. Nós temos também... Indústria química por quê? Produtos de limpeza? Produtos de limpeza, exato. Nós temos a indústria de acessórios e máquinas. E nós temos os distribuidores, fora os associados afins, que são os beneficiários. Então, nós temos 5 câmaras que geram, né, todo esse negócio. Toda a cadeia produtiva da limpeza profissional está dentro da Abralimp. Nós movimentamos cerca de 100 bilhões de reais por ano. Meu Deus do céu. É um mercado muito rico. É um mercado muito rico. Sim, eu costumo brincar assim, falar que a limpeza, a profissional, né, ela está em todos os locais. No escritório, a gente necessita de uma limpeza profissional, num hospital, numa escola, num shopping, em todos os locais que você vai, que você frequenta, precisa de uma limpeza profissional. Ela pode ser terceirizada ou não, isso depende do local. Mesmo sendo uma mão de obra própria, você tem que ter o uso de equipamentos, de acessórios ou de um produto profissional ali. E o que faz a Abralimp? A Abralimp é a associação que gera tudo isso. É a Associação Brasileira, dentro dela estão essas categorias que eu já comentei aqui. Nós temos 38 anos de mercado e a Abralimp, a nossa missão é integrar, promover, capacitar e valorizar a limpeza profissional. Um dos principais pilares da Abralimp, a gente tem um evento que chama IG Expo, e é o maior evento da América Latina de limpeza profissional. Ele acontece agora, né, ele é bianual, ele acontece agora em agosto, entre os dias 13 e 15. E é uma feira, a gente tem mais de 150 expositores, e junto com essa feira, que promove network, conhecimento, traz as novidades e as tendências do mercado, nós também teremos arenas de conhecimento, então engloba muita gente, a expectativa são mais de 16 mil pessoas visitando esse evento. Onde vai ser? Na São Paulo Expo, lá no Imigrantes, de 13 a 15 de agosto agora. E você disse que agora você foi a primeira diretora, né? Mulher. Isso. Como é que você encara o impacto que isso tem na cultura organizacional da empresa?
Olha, isso é sensacional. O mercado da limpeza profissional ele é formado por 80% de mulheres na prestação do serviço. É isso que eu pensei. Então, a base nossa é formada por mulheres. E eu te digo que na cadeia da liderança não chega a 15%. Então, eu ser a primeira mulher, né, é um privilégio. Eu puxo a fila aí para que mais mulheres venham e mostre a cara, mostre o poder que a mulher tem diante da limpeza, porque Sim. só a base não adianta, né? A gente está na cadeia produtiva como um todo. E você, a Abralimp tem essas iniciativas para promover e apoiar que mulheres estejam na liderança? Sim, sim. Há um tempo já vem tendo algumas iniciativas. O ano passado nós fizemos a primeira mentoria de mulheres e foi muito bacana. Nós tivemos 12 mulheres participando dessa mentoria, 6 mentoras e 6 mentoradas. E nessa mentoria nós tivemos uma coach que nos ajudou muito, nos apoiou com esse projeto nosso, para que essas mulheres, essas 6 mentoradas, era para que elas alcancem, né? São mulheres que estão na base da pirâmide ou não, mas que são uma supervisora, mas para que elas alcancem uma liderança maior dentro das suas empresas. E esse ano nós estamos repetindo isso, vai ter novamente essa mentoria para as mulheres do nosso setor de limpeza. E qual é o futuro do setor de limpeza? O que vocês estão... Está mudando muito? Como vocês enxergam o futuro? O futuro é muito promissor, né? Eu acabei de voltar de Amsterdã. Sim, acabei de voltar de Amsterdã, de uma feira internacional, que é considerada a maior feira de limpeza profissional. É outro nível, é outro mundo, né? Claro que a gente não pode trazer tudo que tem em Amsterdã para cá. A nossa realidade, principalmente no valor da mão de obra, é outra. Eu te digo que lá, por exemplo, de 900 estandes, 150 eram de robotização. São robôs claro, no setor, faz sentido, né? no setor da limpeza. Isso não quer dizer que está longe do Brasil. Nós já temos robôs funcionando em alguns hospitais, em alguns locais. Dentro de casa mesmo, a gente vê muita gente com aqueles iRobot pequenininho fazendo, né, a limpeza, e isso também vai para o mundo sustentável. Então, com a robotização, eu falo, as pessoas me perguntam, a mão de obra vai acabar? Não, jamais. Por quê? A robotização, a mecanização, que é mais próximo para o brasileiro, ela vem para ajudar, para auxiliar na produtividade de uma limpeza. A mão de obra... O que faz o robô assim? Nós temos máquinas hoje. Primeiro tem os robôs e máquinas. As máquinas mecanizadas, elas vêm para ajudar na produtividade. Então, por exemplo, num hospital, num shopping que a gente frequenta mais, né? E é mais gostoso do que um hospital. Num shopping, exato. Num shopping, a gente vê aquelas máquinas andando no meio do shopping, com uma pessoa empurrando. Essa máquina produz muito mais. Então, ela já faz a lavação do piso e ela já recolhe a água, ela já faz a sucção da água, deixando aquele ambiente limpo. E o que sobra para a mão de obra mesmo? Para que a gente olhe mais os detalhes. Uma máquina não consegue fazer aquele cantinho. Então, a mão de obra nunca vai acabar. E o que eu estava falando da diferença lá do exterior para cá, para o Brasil, o valor da nossa mão de obra, né, fazendo a conta, aqui um salário mínimo está R$ 1.500, o que é muito próximo ao valor do salário de uma ASG, que a gente chama, que é auxiliar de limpeza. Se a gente comparar uma máquina custa R$300 mil, uma máquina 100% autônoma. Então, se você faz a conta, aqui chega a ser 200 vezes o valor da mão de obra. Lá, o valor já é bem diferente, porque não tem encargos, é tudo totalmente diferente. Uma máquina lá vai custar 30 mil euros, 30 mil dólares. Comparado ao valor da mão de obra, é 17 vezes. Então, assim, não chega tão rápido aqui, mas eu falei, a mecanização chega para ajudar. Com a mecanização, na limpeza profissional, a gente economiza água, porque não existe aquele desperdício de água. A gente economiza o produto, porque um produto químico também, hoje existem produtos sustentáveis, mas o produto químico também, não utilizado da forma correta, ele é insustentável, né? Fala um pouco desses produtos, porque eu sou muito analfabeto em produtos de limpeza, mas eu moro sozinho e eu preciso comprar. E eu não consigo acertar muito. Qual é a diferença? O que fazem os produtos sustentáveis? Então, primeiro que assim, o produto de uso profissional, ele já vem, por exemplo, num galão de 1 litro, de 5 litros, de 20, e ele não vem diluído. Então, por exemplo, um galão de 5 litros chega a fazer, depende, né,
do que você quer limpar, se é um hospital, se não é, se é só um piso, ele chega a fazer 200 litros. Só aí ele já é muito sustentável. Sim. Só que, claro, fazendo a diluição da forma correta. Uhum. Né? Já um produto de pronto uso, existem muitos de uso profissional também, porque tem locais que a gente não tem o local adequado para fazer essa diluição. Uhum. Uhum. E produtos sustentáveis são o quê? Produtos que não poluem o meio ambiente, que se ele cair numa rede de rios, de mar, não tem problema nenhum. E existem selos, existem certificados que comprovam que esse produto passou pela Anvisa e tudo mais, e por essa certificação. Uhum. Fora que hoje em dia nós também temos produtos que são sem enxágue. Então é uma mania do brasileiro, né? Eu também morei na Austrália e lá eu trabalhei na limpeza, eu fiz questão de trabalhar na limpeza e ver há 20 anos atrás. E a gente já não usava água para limpar um banheiro. E aqui no Brasil a gente tem mania, porque a gente pensa que é a água que vai limpar. Só que não é a água que faz a limpeza. O que faz exatamente a limpeza ser eficiente e eficaz é a ação do produto químico mais a esfregação. É isso que faz, e não o jogar a água. A cultura de economia da água, ela tem que ser expandida, né, para outras abordagens, né? Sim. É engraçado, é uma historinha besta, mas que tem a ver com a água. Quando eu fui para a Austrália, uma amiga já tinha ido e ela falava, para essa cidade que você está indo, o banho é de 4 minutos. Eu falava, mas o que vai acontecer depois? Eles cortam a água. Falei, não é possível. E aí realmente, eu fui para uma casa de australiano e tinha um reloginho lá, porque aqui, mulher, né, cabelo longo, acostumada a tomar aqueles banhos longos, e demora, e enrola. Lá não. E aqui eu treinei um pouco antes de ir. Exatamente, eu cheguei na casa, tinha o reloginho, eles não cortavam a água, mas o reloginho apitava, e se ele visse que eu demorei um pouco, a família vinha e batia. Então, assim, a cultura da água mesmo, né? De ser sustentável e de preservar. O relógio lá em casa sou eu passo pro meu filho. A água do mundo vai acabar desse jeito. Exatamente. É que o Brasil tem muita água, então a gente é mal acostumado aqui, eu acho. Sim, mas a gente tem que se atentar, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu vi uma vez uma palestra do Amir Klink falando, a gente cuida mal do que tem muito. Sim, é problemático. Exatamente. Floresta, água, né? A gente cuida mal, exatamente. Natália, eu fui ler sobre a Abralimp antes, né, de começar aqui as entrevistas, e aí eu achei interessante que eu vi que uma das vantagens que eu li lá sobre a questão da limpeza profissional era, por exemplo, que quando você contrata a limpeza profissional, você cria um ambiente higienizado seguro em uma empresa, por exemplo, você diminui o nível de absenteísmo pela questão da segurança, né, de todo. Quais as outras vantagens que você apresentaria, por exemplo, para fomentar a contratação, por exemplo, de uma limpeza profissional? Achei muito interessante essa abordagem. Esse é um estudo da ISA. A ISA é uma parceira da Abralimp, é uma instituição norte-americana, e ela tem muitos estudos. E ela realmente fala que uma limpeza eficaz dentro de uma escola, esse estudo, ela diminui o absenteísmo, ela diminui as idas aos médicos das crianças e ela diminui também o uso de antibióticos. É um estudo que tem todos os valores certinho. Fora isso, com a limpeza profissional... Por quê? Por quê? Porque tirou a bactéria. A bactéria. Na pandemia... Contaminação coletiva, né? Exato. Na pandemia, isso foi muito lembrado, que a limpeza era um setor essencial da pandemia, né? E foi até engraçado, na pandemia a gente brinca que a gente deixou de ser o patinho feio para ser um cisne. Sério, porque a limpeza nunca foi valorizada. Num shopping, antigamente, antes da pandemia, você nunca viu um auxiliar de limpeza andando. Hoje é normal. Isso foi a pandemia? Isso foi a pandemia. E durante a pandemia, a gente se sentia mais seguro quando a gente via alguém da limpeza. Sim. Então, a gente fala muito. Sim. A limpeza é sinônimo de saúde e de bem-estar. Então, você me perguntou, né? O que a gente faz, né? Quais são os benefícios de ter uma terceirizada, de ter uma limpeza profissional? Além de todos esses que você citou, de fazer uma limpeza mais adequada, a gente utiliza produtos profissionais. Então, a gente ajuda o meio ambiente, a gente tem empresas sustentáveis fazendo isso. Com o uso da mecanização, a gente também lembra da sustentabilidade. Os equipamentos de uso profissional, eles têm menos ruído, isso também é mais sustentável, eles economizam energia. Sim. Eu adorei isso. Eu não sabia que existia isso, mas tem menos ruído, que é uma preocupação de vocês. Sim. Ele tem menos ruído, tanto é que existe
um selo da BNT, por exemplo, que ele vê todos os processos de uma empresa e ele mede o nível de ruído. Porque isso também é uma reclamação de muitas pessoas, né? Por exemplo, no escritório, tem o horário certo para se utilizar, por exemplo, o aspirador. Uhum. Porque atrapalha as pessoas que estão trabalhando, estão numa reunião. Sim. Então, tem este lado também. E um outro lado, como a empresa profissional, a empresa que contratou, ela se preocupa com o core business dela. Ela não tem que se preocupar com a limpeza. A limpeza é um acessório, né? Tem que estar, é necessário, precisa todos os dias, né? Geralmente, mas ela se preocupa com o que ela realmente tem que fazer. A empresa prestadora que precisa se preocupar se a mão de obra vai ou não vai, se tem uma falta, uma prestadora de serviço tem que repor. Claro, tudo depende do seu contrato, né? Dos níveis de serviço, da SLA que você coloca ali. Mas o mais comum é que a gente tem que repor essa mão de obra. E se for um local grande, a gente consegue diminuir isso, porque nós somos especialistas em limpeza. Então, a gente consegue falar, não, aqui ao invés de usar 20 funcionários, você pode usar 10 colaboradores e colocar 3 máquinas. Sim. Então, tudo isso é um ganho. Sim. E o que foi a coisa mais louca que você viu em Copenhague? Lá em Amsterdã? Amsterdã, desculpe, eu confundi isso. Não, imagina. Olha, é a robotização mesmo. Sim. O que vem muito e que a gente... Qual é o melhor robô que você viu? Não tem muito melhor. Eles são muito parecidos. O que acontece é que a China acaba pegando muito assim, né? Compra um robô que já está sendo utilizado e produz na China. E aí vem muitos estandes com um robô muito parecido, na minha opinião, procurando investidores que cheguem lá e falam, eu quero esse daqui, porque aí vai brigar por custo. Mas as empresas consolidadas no mercado há muito tempo, todas estão no Brasil. E agora trazem essa novidade também da robotização para cá. Sim. E qual é a cara desses robôs? Assim, ele parece o Guerra nas Estrelas, ou como é que chama? O R2-D2. Não. Eles são bem bonitinhos, mas não tem carinha, claro. Foi feito... Não tem uma carinha assim, não. Não é um robozinho com mão. Não. Ele é um quadradinho, assim. Tem robôs maiores, né? Existem vários tamanhos, tanto aquele que eu comentei para casa, que é pequenininho, desse tamanhinho, que também faz uma sucção ali da limpeza, que é como se fosse um aspirador. E qual o maior desafio de vocês agora, da Abralimp? O maior desafio nosso, neste momento, é entregar essa feira, que é uma feira gigante. O maior desafio... A feira é de vocês mesmo. A feira é da Abralimp. Da Abralimp, tá. Isso. Como eu falei, é uma feira bianual, que vem com muito... conhecimento também, que eu digo conhecimento, assim, nós teremos as 3 arenas. Junto com essa feira acontecem mais 2 congressos. Um congresso é o 29º congresso, que é o IGCOM. Ele acontece na parte da manhã. E o congresso da ISA, que é essa instituição norte-americana, que ela vem com a gente aqui para o Brasil. Um congresso super especial, vem gente de fora para estar passando esse conteúdo, que é muito explorado, muito bacana, porque são coisas que a gente não utiliza tanto no Brasil, tá? O que seria isso? Por exemplo, uma das coisas que a ISA tem muito, ela tem tempos padrões. Então, ela padronizou, por exemplo, para eu limpar essa mesa, eu com uma auxiliar de limpeza, né, uniformizada, com o EPI tudo certinho, leva X segundos. Então, se eu tenho X mesas, vai levar tanto. É algo diferente e ela tem mais de 800 tempos padrões catalogados. E para que serve isso? Para você fazer o planejamento, o orçamento? Sua projeção é mais eficaz, né? Isso. Sobre o seu tempo de prestação de serviço. Interessante. Exato. Natália, mais alguma coisa que eu não abordei? O que você gostaria de falar para encerrar? Sim. Para falar um pouquinho sobre as mulheres na liderança, eu acho que é importante eu falar que eu abri essa fila. Pela primeira vez na história da Abralimp, nós somos antecedentes a mim, né? Foram 19 presidentes homens, eu sou a primeira mulher. Na Direx são compostas por 4 pessoas e dessa vez nós estamos 50% mulheres, então eu fiquei muito feliz. A Edilaine Siena veio para completar o quadro. É uma sucessão lá dentro, então eu comecei como vice administrativo financeiro, que hoje é o cargo da Edilaine Siena. O meu vice-presidente é o Sacha Hein. E após a presidência que a gente fica, a gente vira vice-presidente institucional, que é para ir
largando, assim, né? Aos poucos, desmamando. E, fora isso, nós temos também os cargos de diretoria de câmaras setoriais. Este ano nós temos 2 mulheres também como diretoras, que é a Luciana, na Câmara de Prestação de Serviços, e a Fernanda Serri na indústria química. O ano passado a Fernanda já estava, mas esse ano, então, nós temos 2 mulheres e nós temos uma conselheira fiscal, que também é uma mulher. Então, eu acho que o mercado está mudando, está vindo mais mulheres para ajudar, né, para colaborar, porque a associação é de todos, a gente está ali em prol do mercado de limpeza profissional para o desenvolvimento, somos todos voluntários, então é muito bacana a gente ver esse movimento crescendo. Qual é a principal diferença entre a liderança feminina e a masculina? Olha, na minha opinião, é a humanização. Nós mulheres, e outra coisa é fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, nós mulheres, isso é uma qualidade nossa. Eu vejo pelo meu marido em casa, é uma qualidade nossa. Sim. Concorda? De conseguir dar conta do filho, telefone tocando, gerenciar uma empresa, ao mesmo tempo ser voluntária em alguma coisa. Sim. E trazer essa humanização para a liderança, eu acho que é muito importante. Não só na limpeza profissional, como em qualquer meio. Sim, e eu acho que na limpeza profissional, pelo que você explicou, né, com dados de quem está na linha de frente representar a maior parte sendo mulheres, né? Sim. Ela falou que a maior parte, mais de 60%, mais de 80% da base. O seu mulher. Olhar, né, a fala que você representa aí, de representar essas pessoas que também colocam em prática todo o sistema de limpeza é muito importante. Então, acho que isso é muito significativo também, né? Com certeza. Natália, foi fascinante. Muito obrigado por aceitar o convite e espero conversar com você futuramente, tá? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês e estamos à disposição. Muito obrigado, viu? Obrigada.